Hoje eu vou te mostrar como fazer um cronograma de estudos que vai te proporcionar alto desempenho. Esse foi um dos grandes fatores que fez diferença na minha preparação e nas minhas aprovações para concurso público, e hoje eu quero te trazer aqui um passo a passo, de forma simples, de forma objetiva, para que você consiga, após esse vídeo, já aplicar e melhorar a qualidade dos seus estudos. Em primeiro lugar, a pergunta é por que ter um cronograma de estudos? Se você perde tempo pensando em qual assunto você vai estudar, se você fica procrastinando o início da sua sessão de estudo, ou então você tem aquele defeito de estudar apenas as matérias favoritas, fica comigo nesse vídeo aqui que com certeza ele vai te ajudar. Fala meu amigo, fala minha amiga, se você não me conhece, meu nome é Leandro Rainer, sou analista judiciário do TRT da 11ª Região e mentor de estudo para concursos. Nesse canal aqui você aprende a estudar em alto desempenho e conquistar o seu objetivo em provas e concursos. Vem comigo! Com bom planejamento você tem melhor aproveitamento do seu tempo e naturalmente melhor produtividade. Esse é um recurso importante se você souber utilizá-lo, com certeza vai fazer a diferença na tua preparação. Agora pensa comigo, imagina que você tem 5 meses até o dia da sua prova. Você não sabe exatamente ainda qual é o prazo até a sua prova, mas você concorda comigo que esse prazo ele já está correndo? Então supondo que daqui 5 meses você vá fazer sua prova. Provavelmente em 5 meses você não vai conseguir desenvolver de forma satisfatória uma base em todos os conteúdos. Dependendo do edital, você pode ter até 15 matérias para estudar. Então concorda comigo que você aumenta consideravelmente a sua possibilidade de aprovação quando você dá ênfase àquilo que é mais importante, que tem maior peso na prova? Você tem que levar isso em consideração para montar o seu planejamento de estudos. Você precisa, em primeiro lugar, saber quais são as principais matérias, que muitas vezes elas representam 70% a 80% da nota geral. Às vezes 3, 4, 5 matérias são responsáveis por 80% do seu resultado. É interessante que a gente dê ênfase nelas nesse primeiro momento. E o nosso primeiro passo é conheça as regras do jogo. Você precisa conhecer o seu edital, você precisa conhecer a banca, pegue a última prova do concurso, dê uma analisada nela para ver o tamanho do desafio que você vai enfrentar. Você precisa saber exatamente quais são as matérias que vão cair no concurso, tem limite de idade, não tem limite de idade, tem prova discursiva, tem TAF, tem exame médico, todas essas informações precisam ser do seu conhecimento. No entanto, por incrível que pareça, me espanta a quantidade de pessoas que começam um projeto de estudos diretamente comprando um cursinho e começando a assistir as videoaulas sem sequer ter antes analisado o edital, sem sequer verificar se ele preenche os requisitos para poder concorrer àquela vaga. Alguns outros pontos importantes que você pode buscar nesse momento: qual foi a quantidade de nomeações no último concurso? Qual foi a nota de corte também do último? Essas informações elas vão servir de baliza durante seu estudo. Você não vai precisar delas exatamente nesse momento, mas ali na frente isso aqui pode ser interessante. Beleza? Após conhecer as regras do jogo, você já sabe quais são as matérias que vão ser exigidas de você, e aí você já pode estabelecer um ciclo inicial. Coloque de 4 a 6 matérias, priorizando as mais importantes no início para que dê tempo da gente formar uma melhor base. Segundo passo, eu preciso que você estabeleça uma rotina. Pense que a rotina é o que vai gerar a consistência no seu estudo. Você precisa dedicar pelo menos 2 a 3 horas por dia, pelo menos 6 vezes por semana para conseguir ter algum resultado satisfatório no mundo dos estudos. Não adianta você tentar tocar um plano de estudos em segundo plano. Isso não funciona. O estudo ele precisa ser prioridade no seu dia. E aí como é que você vai fazer esse mapeamento? Analise o seu dia a dia e perceba que horário você acorda, que horário você dorme, em que horário você está trabalhando, em que horário você faz as suas alimentações. Se você pratica uma atividade física, deixe esse horário travado. E aí vai uma dica: se você quer ter melhor performance mental, não adianta você tentar tirar a atividade física da sua rotina, do seu dia a dia, para tentar encaixar uma sessão de estudo. O benefício que você tem a partir da atividade física vai ser muito maior do que de repente 1 hora ou 30 minutos a mais no estudo. Beleza, aí você identificou as tarefas do seu dia. Agora a pergunta é: quais delas você consegue eliminar? Quais delas não são prioridade nesse momento? E aí vou dar o meu exemplo. Eu fazia inglês quando comecei a estudar para concursos. Eu precisei naquele momento largar o curso de inglês, deixar para um momento posterior. Afinal, minha prioridade era passar num concurso. Eu precisava muito mais disso do que o inglês naquele momento. Aí cabe a você analisar, dar uma olhada na sua rotina, ver se é possível tocar os 2 projetos ao mesmo tempo, mas lembre sempre, o projeto de estudo ele precisa estar em primeiro plano, senão você talvez nunca alcance nenhum resultado. Bom, agora que você já organizou a sua rotina, você consegue calcular quantas horas por semana você vai dedicar ao estudo. No meu caso, eu dedicava 23 a 25 horas, normalmente. Isso acontecia porque eu trabalhava durante a semana, de segunda a sexta-feira eu trabalhava no quartel, das 8 às 17h30. Eu também fazia uma pós-graduação e eu não abria mão de treinar 4 vezes na semana. Então percebe que eu precisava ter uma organização muito bem estruturadinha, para que nos tempos que me sobravam eu conseguisse dedicar ao estudo. O que eu passei a fazer? Estabeleci uma meta de 3 horas de segunda a sexta-feira, e eu fazia essas 3 horas distribuídas
um pouco antes do meu horário do trabalho, então eu começava a trabalhar às 8 horas da manhã, eu estabelecia acordar 15 para 6 e normalmente eu fazia 1 hora e meia de estudo nesse período. No meu horário de almoço, eu tinha 1 hora e meia de almoço, então eu deixava a última meia hora desse período para almoçar e dedicava a outra 1 hora para fazer mais um pouco no meu estudo. Por último, de noite, depois de ter ido na academia, geralmente chegava em casa, descansava um pouco e ali, entre 8 e 9 horas da noite, normalmente eu fazia mais 1 horinha de estudo, conseguia fechar as 3 horas líquidas que eram minha meta. Às vezes passava um pouquinho, às vezes faltava um pouco, é natural essa variação. Mas percebe que assim eu conseguia manter uma rotina legal. Eu conseguia manter um mínimo de estudo durante a semana e aí no final de semana eu conseguia compensar um pouquinho essa defasagem. Aí normalmente no final de semana eu dedicava 5, 6 horas, variava muito, mas ficava sempre nessa casa, de no mínimo 4 horas, no máximo 6. Entendeu o raciocínio? Planejar uma meta de horas é fundamental para você mensurar o seu esforço. Então faça isso no nosso segundo passo. O nosso terceiro passo é tenha um ciclo de estudos. Muitas vezes eu já ouvi discussões sobre ciclo de estudos ou cronograma de estudos, qual seria o método mais eficiente. Na verdade, para mim, esses dois métodos eles precisam andar juntos. Porque o ciclo de estudos ele vai ser mais genérico, mas ele vai fazer uma distribuição adequada dos tempos que você vai dedicar para cada matéria, de acordo com o peso da matéria. Já o cronograma de estudos ele é mais específico. A ideia do cronograma de estudos é que ele te diga exatamente o que você vai fazer, em qual horário, em qual dia. E aí o ciclo de estudos ele precisa servir como pano de fundo do seu cronograma. Ou seja, na hora da montagem do cronograma, você vai olhar a ordem do seu ciclo de estudos. Caso você venha a falhar um dia de estudo, a prioridade será manter o que está no ciclo e não necessariamente o que está no cronograma. Você vai readaptar o seu cronograma de acordo com o seu ciclo para também não desequilibrar a dedicação a cada uma das matérias. Agora que você já conhece as regras do jogo, já mapeou a sua rotina e montou o seu ciclo de estudos, veio o passo mais importante para a aprovação, que é você deixar o like aqui nesse vídeo. Olha quanto conteúdo legal estou te trazendo. O seu like é muito importante para que a gente possa continuar o crescimento do canal aqui e trazer mais vídeos como esse. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu gosto de fazer o meu planejamento semanal. Vamos colocar a mão na massa, vou mostrar aqui na minha tela como que eu faço o meu planejamento no Google Agenda. Obviamente você pode utilizar a ferramenta que você preferir. Eu gosto de utilizar o Google Agenda porque ele tem aquela função de arrastar e soltar as atividades, o que facilita bastante. Mas você pode utilizar a que melhor se encaixar para sua rotina. Vamos para a tela aqui. Bom pessoal, e aqui na tela vocês podem ver que eu já defini alguns horários. Por exemplo, travei o meu horário de sono de 10h30 até as 5h45, é um horário que eu vou estar dormindo. Acordo 15 para 6, tenho um tempinho de 15 minutos até a minha primeira sessão de estudo do dia. Aqui vocês podem perceber que eu já coloco especificamente qual é a modalidade, nesse caso aqui estudo é estudo da teoria, já especifiquei qual é a matéria, direito constitucional, e já especifiquei qual foi o ponto da matéria, qual será o ponto da matéria a ser estudado, poder executivo. Deixo um tempo aqui de meia hora para mim tomar meu café da manhã, me deslocar para o trabalho. Das 8 ao meio-dia eu vou estar trabalhando. Ao meio-dia eu vou aproveitar 1 horinha para mim fazer um estudo. Nesse tempo aqui eu vou estudar direito administrativo, parte da lei de licitações. Depois tenho meia hora para fazer o meu almoço, trabalho novamente na parte da tarde e vou para a academia ao final. Deixo um tempo livre entre 7 e 8 horas da noite para que eu consiga resolver algum problema que tive ao longo do dia, para passar um tempo com a minha família, com meus filhos. E aí novamente 8 horas da noite eu estou engrenando no estudo. Vou de 8 a 9h30, normalmente eu ia entre 8 e 9, 8 e 9h30, até no máximo 10 horas, tá? De modo que umas 10h30 eu já estava pronto para dormir novamente. E essa rotina mantinha ao longo de toda a semana. Todos os pontos que eu fechava num dia, eu jogava a revisão no dia seguinte e tentava jogar também um pouco de resolução de questões. Ao final da semana, quando eu finalizava todos os pontos ali, geralmente sábado era um dia que eu dedicava para fazer um simulado semanal. O que é esse simulado? Eu pego todos os conteúdos que eu consegui fechar ao longo da semana e faço uma espécie de um simulado apenas com esses conteúdos. Então ele não é, na verdade, um simulado completo, mas um simulado que vai pegar apenas os conteúdos estudados ao longo da semana. No domingo era o dia que eu fazia a revisão semanal, a elaboração do meu material de revisão. Percebe que assim, toda vez que eu ia fechando o conteúdo, eu já ia indicando aqui nos pontos de revisão qual era o conteúdo que eu havia fechado para mim lembrar de fazer essa revisão e montar o material de revisão no domingo. Então, conforme ia o andamento da semana, eu ia adicionando aqui. O que acontece? Ao longo da semana, vamos supor aqui, eu tive um imprevisto, supondo na terça-feira que eu não pude fazer academia. Ou então que, digamos, não consegui estudar aqui esse horário, o estudo de português. De repente eu resolvo modificar, colocar a academia para o sábado. De repente eu jogo mais um dia de academia aqui no sábado. Ele vai modificar o evento. E aí eu abro um espaço para colocar, vamos supor que eu não consegui fazer esse estudo de análise sintática, eu ajusto aqui. Para mim essa facilidade é muito boa do Google Agenda, por causa que a gente consegue estar reajustando sem precisar quebrar muito a cabeça, basta arrastar. Se você quer aumentar ou diminuir o tempo, você também basta arrastar aqui.
E veja que eu faço o planejamento da semana inteira, deixo um tempinho livre para imprevistos. Aqui mesmo eu coloquei, por exemplo, um curso de pós-graduação na quinta-feira à noite, que era o meu caso. Sexta-feira, por exemplo, à noite era um dia que eu particularmente não gostava de estudar, geralmente eu gostava de aproveitar um pouco a minha família ou sair para ir em algum restaurante. Eu acabava deixando esse tempo livre mesmo e compensando em alguns outros momentos. Com uma rotina assim, provavelmente a pessoa vai conseguir executar entre 20 e 25 horas de estudo por semana, o que eu já considero razoável, principalmente para uma pessoa que trabalha. Óbvio, se você não trabalha, você tem condições de fazer mais horas do que isso aqui. Mas esse planejamento, ele reflete mais ou menos o que foi a minha realidade dos estudos durante 1 ano e meio, 2 anos que eu me preparei para os concursos de TRT e que para mim deu muito certo. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento da plataforma da Google Agenda, até porque tem muitos vídeos aí na internet que explicam até melhor do que eu poderia explicar o funcionamento dela. Mas entende que o ideal é a gente conseguir manter esse cronograma, manter uma organização nos estudos, obviamente com o ciclo de estudos por trás, fazendo com que a distribuição de cada matéria esteja adequada, mas assim você consegue ter uma boa organização, consegue reduzir a procrastinação, consegue fazer com que o seu estudo seja mais visível ao longo da semana. O ideal é que todo dia você, antes de dormir, dê uma analisada do que vai ser o seu dia seguinte, assim você já está se preparando para aquilo ali. Galera, nosso vídeo vai ficando por aqui. Comenta aqui abaixo se você já tem um planejamento de estudos e se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se você ainda não me segue lá no Instagram, @LeandroRainer, estou sempre compartilhando conteúdos sobre estudo de alto desempenho. E é isso, galera. Muito obrigado, até uma próxima. Valeu!